No futuro de Trunks, Gohan foi derrotado pelos androides 17 e 18, mesmo após se transformar em Super Saiyajin e treinar durante longos 13 anos. E é justamente por causa de todo esse tempo que passou lá no futuro e o potencial do personagem, é claro, que muitos fãs do personagem também de Dragon Ball afirmam que o Gohan foi nerfado lá no futuro. E por outro lado, existem fãs dizendo que não, que tá tranquilo, que isso realmente deveria acontecer e que o Gohan jamais poderia superar os androides lá no futuro. Mas afinal, quem é que tá certo? Os fãs que acham que ele deveria derrotar os androides ou os fãs que acham que ele não deveria? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeo de notícias, análise, curiosidade, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre o assunto aqui desse vídeo. Você também acha que o Gohan deveria conseguir derrotar os androides àquela altura do campeonato, ou você acha que está tranquilo, o Gohan não deveria ter superado, o Gohan não tinha capacidade de superar os androides 17 e 18 lá no futuro? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Experiência! Bom galera, muito se diz entre o fandom de Dragon Ball que o Gohan, o Gohan do futuro, ele não teve a mesma experiência do Gohan do presente, que é o Gohan do passado, até o fim da saga Frieza. Eu confesso que isso está errado. O Gohan do futuro presenciou a mesmíssima coisa que o Gohan do presente, pelo menos até o fim da saga Frieza. Dali pra frente, aí foi diferente, porque a gente teve ali a batalha do Goku contra o Frieza e o Rei Cold, e também a gente teve a morte dos Guerreiros Z. Então dali, depois da saga Frieza pra frente, é que ele teve ali as suas experiências modificadas em relação ao Gohan do presente. Então isso quer dizer, galera, que o Gohan treinou com o Piccolo durante aquele ano até chegar dos Saiyajins, o Gohan teve a experiência de batalha contra os Saiyajins, contra o Frieza, e o detalhe é que no treinamento com o Piccolo, o Gohan chegou até a aprender aquele treinamento mental que o Piccolo muito utiliza. A prova disso é que a gente vê o Gohan e o Kuririn fazendo esse mesmo tipo de treinamento indo para Namekusei. Então, esse Gohan do futuro, muito provavelmente, ou com certeza, sabia tudo isso daí, que ele aprendeu com o Piccolo e tinha toda essa experiência de batalha, da saga dos Saiyajins e Frieza na bagagem. Evolução e poder de luta! Bom, galera, o que a gente sabe é que no futuro, desde a morte dos Guerreiros Z até a morte do próprio Gohan, lá no futuro se passaram 13 anos. Então, o Gohan do futuro, galera, ele morreu ali em meados aos anos de Dragon Ball Super. Então, o Gohan tinha a mesma idade, O Gohan do futuro tinha a mesma idade do Gohan do presente, quando participou ali, por exemplo, do Torneio do Poder. Então, se passaram 13 anos. Só que nem treinando e lutando contra os androides durante esses 13 anos, o Gohan conseguiu superar os poderes dos androides lá do futuro. Como é que eu sei disso? Porque a gente sabe que o Gohan foi derrotado pelos androides e também o próprio Gohan disse isso, O Gohan disse ali, numa conversa com o Trunks do futuro, onde ele diz que nem chegou a superar sequer o seu pai. Então assim, como eu disse lá no começo do vídeo que o Gohan tinha presenciado o confronto do Goku versus o Frieza e o Rei Cold, então o Gohan nem chegou a superar o Goku, pós-Namekusei, o que é muito pouco na minha humilde opinião. Por que eu tô falando isso, galera? Porque a gente sabe que mesmo que os androides tenham derrotado os Guerreiros Z lá no futuro, eles não destruíram tudo de uma vez só. Como assim, Rafael? Porque assim, eu tô falando na intenção da Corporação Cápsula. Por quê? Porque na Corporação Cápsula a gente sabe que existe meios de treinamentos até utilizado pelo Vegeta. Como assim? O Vegeta utilizava muito e utiliza até hoje as salas de gravidade, que fica na nave ou fica no interior da Corporação Cápsula. E esse Vegeta do futuro, muito provavelmente, eu tenho quase certeza disso, que ele também pediu
ao pai da Bulma que construísse uma nave para poder não lutar contra os androides, que ele não sabia dos androides lá no futuro, mas para poder superar o Goku, né? O Vegeta tinha essa intenção de se tornar um Super Saiyajin e superar o Goku. Então, no presente, ele treinou por 2 objetivos. Ele treinou para superar o Goku e para derrotar os androides. Já no futuro, ele tinha o objetivo apenas de superar os poderes de Super Saiyajin do Goku. Então, muito provavelmente, o Dr. Briefing, né, que é o pai da Bulma, construiu também essa nave de gravidade para o Vegeta. E se a nave foi construída para o Vegeta e ele morreu na batalha contra os androides, essa nave ainda estava na Corporação Cápsula, galera. E como eu falei aqui agora, os androides sequer sabiam onde ficava a Corporação Cápsula. Como é que eu sei disso? Bom, a gente tem um capítulo no mangá onde o 17 pergunta a localização do Goku. Quando eles chegam na casa do Goku, né? O Goku não tá lá, porque ele foi retirado de lá. Ele foi para a casa do Mestre Kami. Então, assim, a gente percebe que o 17 a 18 não fazia ideia onde é que estava o Goku. Só o 16 que tinha um radar onde ele conseguia rastrear o poder do Goku e também saber a localização dos locais que ele ficava, né? Geralmente ele ficava. Ele localizou tanto a casa do Kami, quanto também na Corporação Cápsula. Então a gente entende o que nessa cena? Que nem o 17 e nem a 18, né, sabia a localização da Corporação Cápsula. Então eles não destruíram. Se ele destruir a Corporação Cápsula, não foi imediatamente. Isso demorou um tempo, se levou algum tempo até que eles conseguissem, né, destruir parte da Corporação Cápsula. Então, partindo desse princípio, mesmo sem o recurso da Sala do Tempo, que o Gohan não sabia lá no futuro, ele ainda tinha o recurso, ele ainda poderia utilizar o recurso da Sala de Gravidade, pelo menos por um bom tempo. E se ele juntasse, na minha opinião, se ele juntasse a Sala de Gravidade junto ao aprendizado que ele teve com o Piccolo, por exemplo, esse treinamento mental, o Gohan poderia evoluir e muito, né, com esse tipo de treinamento. Porque assim, se a gente pegar ali, se embasar no treinamento que o Gohan teve lá com o Goku na Sala do Tempo, o Gohan fez a mesmíssima coisa que o Goku fez e ficou mais poderoso que o Goku, mesmo estando muito atrás no poder dele. Então, se você pegar esse comparativo, jogar com o Gohan treinando na Sala de Gravidade, com a gravidade até 300 vezes aumentado, assim como o Vegeta, o Gohan alcançaria um nível muito superior ao do próprio Vegeta. Como o Vegeta conseguiu chegar naquele nível na saga dos androides do presente, o Gohan ficaria ainda mais poderoso, claro, por causa do seu potencial. A gente sabe que o Gohan tem um potencial muito maior do que o do Vegeta e também do que o do Goku. Então, se o Gohan treinasse nas condições da Sala de Gravidade, junto com o treinamento que ele aprendeu com o Piccolo, acredito eu, isso agora é minha opinião, que ele conseguiria, com o seu potencial, ele conseguiria sim, né, superar e muito até mesmo o Vegeta da saga dos androides do presente, galera. Outra coisa também que é bom de ressaltar aqui, que o Gohan na saga Buu, mesmo sem treinar durante 7 anos, o Gohan não perdeu o seu Super Saiyajin 2. Por mais que ele poderia estar mais fraco do que o Gohan da saga Cell, que derrotou o Cell no presente, ele ainda tinha o seu Super Saiyajin 2. E isso passa pra gente o seguinte, se o Gohan tivesse treinado durante todo esse tempo na Terra, durante 7 anos, ele estaria no nível acima do Super Saiyajin 2. Estaria no 3? Não sei, poderia, como também não poderia, mas ele poderia estar no nível no Super Saiyajin 2 Full Power, por exemplo, assim como alcançou Goku e o Vegeta após ser possuído pelo Babidi. Ah, Rafael, mas o Gohan não podia treinar no futuro porque os androides iriam achar ele. Bom, galera, isso também é um achismo, porque a gente sabe que os androides não estavam se importando muito com o treino do Gohan. E outra coisa que é bom a gente ressaltar aqui é o seguinte, além dos androides não sentirem o Ki, que é uma coisa que é um fato, tem outra coisa que acontece lá naquele capítulo especial, né, onde mostra lá o futuro de Trunks, capítulo pequenininho que tem no volume 33 do mangá de Dragon Ball. A gente tem ali o próprio Gohan, né, no momento que ele vai ser morto ali pelos androides, a gente vê o Gohan falando que treinou bastante, né, nesse tempo que ele ficou, que ele tinha sofrido, que ele perdeu o braço, que ele sofreu aquele ataque dos androides. Então ele confessa que treinou bastante, então ele podia sim treinar. Esse lance de que o Gohan, ele não podia treinar porque senão ia chamar a atenção dos androides, isso é puro achismo. É claro, pode estar certo? Pode, mas na minha opinião isso não faz sentido. O Gohan treinava assim, pesado, para superar os androides, mas mesmo assim, né,
a gente viu que ele não conseguiu derrotar. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui são as batalhas. Por quê? Porque se o Gohan tinha essas opções de treinamento que eu citei aqui agora, e também lutou contra os androides, ele sofreu Zenkai, tanto no treinamento, que ele poderia sofrer, quanto nas batalhas contra os androides. Então, se você juntar treinamento pesado com as batalhas que ele teve com os androides junto ao Zenkai, galera, a gente teria um Gohan bem mais poderoso que esse Gohan que a gente viu, né, lutando contra os androides lá no futuro, né? Isso é claro também na minha humilde opinião. E outra coisa que é bom também aqui te lembrar, que é o seguinte, o Gohan, para derrotar os androides lá no futuro, ele não precisaria ficar tão poderoso quanto o Gohan do presente, que tinha o nível do Super Saiyajin 2. E antes disso, né, alcançou o nível Full Power junto lá com o Goku, né, de Super Saiyajin Full Power. Ele só precisaria, galera, chegar a um nível muito próximo ali, né, do Vegeta Daini Dankai, que enfrentou lá o Cell na segunda forma, que é o Vegeta Bombadão. Porque esse nível já era capaz para derrotar o Cell na segunda forma, para esculachar, né, o Cell na segunda forma. Então, se o Gohan chegasse, na minha opinião, no nível próximo desse daí, um pouco abaixo desse daí, ele já conseguiria derrotar os androides, que na minha opinião no futuro eram sim mais fracos. Claro, vai ter uma discussão, mas eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card para justificar, né, essa minha opinião. Beleza? Então, o Gohan não precisaria ficar tão poderoso como ele ficou no presente para poder derrotar os androides lá no futuro. Goku e Piccolo. Bom, galera, é claro que esse Gohan lá do futuro, ele não tinha a confiança, né? Ele não tinha o estímulo que ele teve, né? Que o Gohan do presente teve lá na saga dos androides. Como assim? A gente sabe que no presente, tanto o Piccolo quanto o Goku, né, eles serviam ali como um amparo, né? Como um estímulo para o Gohan cada vez mais se fortalecer, como uma inspiração também. E o Gohan, desacreditado, entrou na sala do tempo com o Goku e acabou saindo ali, né, mais poderoso que o próprio Goku. Então, esse estímulo, ele contou muito, né, para o Gohan chegar lá na batalha contra o Cell, né, e até mesmo no final, para derrotar o Cell naquele Kamehameha, com o Goku ali, né, incentivando ele lá do outro mundo. Mas eu confesso que isso, para mim, não serve como um argumento que bata o martelo e fica. Ele fala, não tinha como ele ficar forte, porque não tinha o Goku e nem o Piccolo lá no futuro. Mas, galera, pensa comigo, se o Gohan não tinha como ficar mais forte, e o próprio Gohan no presente assumiu, né, que ele achava, ele tinha esse pensamento de que ele jamais se tornaria um Super Saiyajin igual o pai dele, ainda mais naquela época que ele tinha ainda apenas 10 anos de idade, o Gohan do futuro, galera, mesmo sem o Goku e sem o Piccolo, e sem ninguém, na verdade, ele conseguiu se transformar em Super Saiyajin sozinho. Como foi, a gente não sabe, a gente não tem essa ideia porque não foi mostrado pra gente. A gente só sabe que o Gohan, né, muitos dizem que ele se transformou com a morte do Piccolo, só que naquele mini capítulo extra que tem ali na Dragon Ball Super, mostra que ele não se transformou em Super Saiyajin no momento da morte do Piccolo. Na verdade, ele não estava nem próximo lá quando o Piccolo foi morto pelos androides. Então, muito provavelmente, o Gohan se tornou um Super Saiyajin à base do treinamento e à base da raiva mesmo. Então, se esse Gohan sozinho conseguiu se tornar um Super Saiyajin, muito provavelmente porque viu o pai dele se transformando em Namekusei e também na batalha contra o Rei Cold e contra o Freeza lá no futuro, então a gente podia ter um Gohan ali, né, sim, né, que poderia seguir ali o seu próprio caminho e usar esses recursos que eu citei aqui no vídeo, junto com o tempo que ele teve, né, que foram 13 anos, a partir do momento que os Guerreiros Z foram mortos pelos androides, mais os Zenkai, né, que ele teve possivelmente durante essas batalhas, e a gente poderia ter ali, né, com tudo isso que eu falei aqui agora, tudo que eu citei aqui agora, um Gohan bem mais poderoso que, na minha opinião, ele sim deveria ter esse nível para derrotar os androides lá no futuro. É claro, galera, que eu sei que a ideia lá do futuro sempre foi que o Gohan morresse para dar um motivo para o Trunks voltar ao passado. Isso aí está totalmente correto. Mas se a gente pensar na lore do personagem, a gente sabe que o personagem é um personagem que tem muito potencial. A gente vê isso durante toda a obra. Até mesmo quando ele não treina, tirando ali o início de Dragon Ball Super, é claro, a gente vê que o Gohan está sempre ali, né, como um dos mais poderosos. E todo mundo que cerca ali o Gohan, que já treinou o Gohan, que já treinou com o Gohan,
fala isso dele. O Piccolo já falou que ele tem esse potencial, o Goku, o Vegeta fala que até mesmo quando ele não treina, ele consegue se equiparar aos guerreiros Z, né? O Goku, o Vegeta e o Piccolo também. Então a gente sabe que ele tem sim, né? Tinha sim essa capacidade até mesmo lá no futuro. Mas a única coisa que pesava contra ele, na minha opinião, que eu citei aqui agora, era o estímulo do pai, né? O estímulo do Piccolo e também do Goku, né? Mesmo que tivesse morto lá do outro mundo. Mas, na minha opinião, como eu disse aqui agora, ele tinha sim essa capacidade de superar pelo menos os androides 17 e 18. Mas como eu disse aqui agora, só minha opinião, galera. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa situação. Vocês acham que daria para ele superar os androides com esses recursos? Vocês acham que ainda tinha esses recursos? Vocês acham que o Gohan poderia ou não treinar no seu nível máximo lá no futuro? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!